Boa tarde a todos os participantes. Mais uma vez, obrigado por estarem a assistir a mais uma edição dos EFIs Encontros de Valor. Nesta feita, vamos abordar uma temática nova do prisma da aplicação, ou seja, vamos trabalhar a aplicação de uma das soluções mais recorrentes da EFISOS, que é basicamente a selagem de atravessamentos em cobertura plana. Ou seja, muitas vezes é algo recorrente, é algo que acontece com muita regularidade, nós termos em obra uma cobertura plana, seja ela tela asfáltica, seja ela PVC, seja ela TPO. O mais importante é sempre fazermos a ligação dessa mesma tela com um qualquer atravessamento da forma mais simples possível. Nesta imagem podemos ver, por exemplo, um guarda-corpos, ou seja, um suporte de um guarda-corpos que atravessa a tela asfáltica, neste caso, e que vai diretamente à laje para o suporte da mesma. Temos, neste caso, que garantir a impermeabilização e garantir que não é por passar um suporte, não é por passar um elemento como este que nós comprometemos a impermeabilização como um todo. Ou seja, é importante nós garantirmos que há uma perfeita ligação entre o elemento e o substrato, de forma a que o facto de estar aqui uma esquina, um ângulo de 90 graus, não nos limite no que ao aspecto da impermeabilização diz respeito em obra. Um produto interessante nesta perspectiva dos guarda-corpos e dos atravessamentos em cobertura plana é o EFIS Stopper. Hoje vamos aproveitar para fazer uma ligeira formação em EFIS Stopper, ou seja, vamos concentrar-nos acima de tudo na aplicação do material e na simplicidade que podemos encontrar quando o aplicamos. Aqui temos uma questão técnica. Temos aqui um acontecimento que é regular, o tal atravessamento, e o principal problema que tínhamos da parte do cliente era, sem dúvida alguma, o principal problema era ter o substrato danificado, ou seja, a própria tinta, o próprio revestimento desta superfície metálica já estava posto em causa, dada a corrosão dos vários elementos que a compõem, ou seja, nós conseguimos perceber aqui na base que vai perdendo, digamos, a propriedade e a rigidez do elemento, uma vez que está a ser atacado pela forte corrosão que parece coexistir nesta situação. Outro aspecto é a respectiva infiltração, que é dada pelo facto de abrir aqui um espaçamento. Ou seja, é ou um outro problema que nós temos que resolver. Claro que é o mais importante, em princípio, é a impermeabilização, mas temos um problema para outro tipo de soluções, não é? Se tivéssemos um outro tipo de solução, por exemplo, uma tela asfáltica, uma tela PVC, com um substrato como este, danificado e os elementos até corroídos, nós não poderíamos aplicar o tipo de membranas, correto, Marco? Sí, por suposto. Entón, neste caso, estamos falando de que non só había que impermeabilizar este tipo de barrotes, este tipo de acabamentos, senón que tiñamos outras opcións, a parte de abaixo de todo o diámetro era maior, moitas veces este tipo de acabamentos, esta parte que é totalmente, que está, digamos, para fora, esta forma vai completamente no chan, no solo, nestes casos non. Entón, era un pouco, dependía desto, e o que quería o cliente era un pouco tapar tanto a parte esta saínte como todo o que era de abaixo, como o círculo, digamos, do substrato neste caso. Muito bem, muito bem. Os requisitos eram, sem dúvida alguma, por parte do cliente, a nível técnico e comercial, era ser uma solução eficiente, de qualidade superior, que pudesse, de certa forma, reparar a imagem perante o cliente final. O facto de termos o cuidado de não utilizar fogo em obra seria uma necessidade da parte do cliente, esta de não utilizar um elemento ou não utilizar uma membrana no qual fosse necessário o uso de maçarico ou o uso de qualquer tipo de fogo
ou algo combustível, e depois que fosse rápido e fácil de aplicar e que oferecesse a respectiva garantia necessária para o cliente final. Portanto, o FX Stopper foi uma solução, digamos, óbvia e fácil de aplicar. Mara, muito resumidamente, o que é o FX Stopper e o que é que consiste? Sí, o FX Stopper, digamos que se trata dun sistema que está formado por varios elementos. Primeiramente, o que nos permite é selar completamente e de maneira, digamos, permanente e flexible calquer tipo de atravesamento. Neste caso particular, que pode ter calquera tipo de forma, de ser circular, ser rectangular, cadrado ou con formas totalmente irregulares, tanto en bases planas como na verticalidade. Bueno, neste caso se falamos de unha base plana, pero non hai máis cuestión que noutras situacións tamén se pode utilizar. E despois tamén é un tipo de solución na que nos permite estar completamente exposta ás inclemencias meteorolóxicas, porque é resistente á auga, resistente aos raios UVA, resistente ao ozono, a altas temperaturas, pode estar tanto no interior como no exterior e inclusivemente pode estar recoberto, non? Entón é un pouco unha solución moi versátil para selaxe, neste caso exclusiva, de penetracións. Muito bem, já então um bocadinho. Há sem dúvida algumas características que são de base e são essenciais no sistema, como bem dizias há bocado, o facto de ser flexível, não é? Ou seja, é adaptável a qualquer geometria ou configuração. Nós temos aqui 3 materiais, não é? Temos, para ir já informando, temos aqui o primário, sim, o selante. M1, que é o primário, e depois temos o selante que vai preencher toda a cavidade que é convocada pela utilização do molde, o próprio molde, o fecho novamente com o primário e depois temos o clipezinho para fechar esta solução. Portanto, acaba por ser uma solução simples, no-brainer, ou seja, nós não necessitamos de qualquer formação prévia, é algo intuitivo, é algo de fácil montagem, sem qualquer tipo de esforço mental. Nós conseguimos ver aqui o que o molde consegue fazer, ou seja, o que o molde nos permite, digamos, ao nível da própria moldagem ao atravessamento existente, e portanto não tem qualquer problema. É também um produto de fácil aplicação e de fácil transporte, não tem qualquer barreira logística. Digamos que para aplicar um material como este, nós enviamos a caixa com estes 3 materiais e você não precisa de mais nada, a não ser se calhar um líquido de limpeza ou algo do género, que por vezes pode ser necessário de utilizar em algumas aplicações. É importante também perceber que é de fácil instalação. Estamos a falar de muitas vezes menos de 10 minutos, uma aplicação muito rápida. É resistente também aos UVs e ao ozono, resiste ao gelo e à água estagnada, ou seja, é um material que tem uma elevada resistência a todos os elementos atmosféricos e mesmo à própria água estagnada ou ao gelo, ou seja, a largas temperaturas ou uma larga amplitude térmica, quer seja do lado positivo, quer seja do lado negativo. Esta é a solução certa para utilizar. Depois, é compatível com vários substratos. Mar, com que tipologia de substrato é que podemos lidar, digamos, com este tipo? Bueno, pues neste caso realmente un pouco casi calquera substrato que temos na construcción ou nas edificacións ou que nos encontramos diariamente, tanto EPDMs como TPOs, telas asfálticas, materiais porosos como betán, metais. E despois, por suposto, a parte de que é compatible con todos estes substratos, non só é a membrana, senón que son os 3 elementos, que obviamente ten que ser todo por igual, como digamos que como conxunto, como sistema, está testado para que sexa compatible, tanto na parte de resistencia como na parte de compatibilidade, etc. Son os 3 elementos, digamos, coa mesma cobertura ou coa mesma campo, non? De actuación. Perfeito.
É importante também realçar, por exemplo, em superfícies metálicas também podemos utilizar o stopper, não tem qualquer problema em aderir a superfícies mais planas. Portanto, muito resumidamente, versátil nos substratos, como agora falámos, e versátil do ponto de vista da configuração. Seja ele um perfil em I, seja ele um perfil em H, seja ele, que é uma questão de perspectiva, claro, mas quer seja ele um perfil, quer seja ele um atravessamento circular, um atravessamento quadrado, poderemos utilizar, e qualquer que seja a dimensão, o stopper, uma vez que utilizamos os moldes vêm em kits com vários metros e, portanto, não há qualquer problema. Outro facto é o facto de ser simples de transportar e permanentemente flexível, ou seja, nós conseguimos instalar com facilidade, como eu disse, em muito pouco tempo. Nós conseguimos transportá-lo e não precisamos de qualquer acessório para aplicar a solução. E depois temos o facto de ser simples no sentido de que é permanentemente flexível, ou seja, conseguimos sempre adaptar a tudo o que é alterações que possam acontecer no atravessamento, em obra ou mesmo a posteriori. Falámos, portanto, três componentes, certo? É FIS Stopper, um PEMP, que é basicamente o autonivelante, é o produto que vai encher a cofragem, é o coração da solução, digamos. O FIS Stopper M1, que é uma selante estrutural de adesão ao FIS Multishaper, ou seja, é o selante que é colocado sempre por baixo para fazer a colagem da cofragem à tela asfáltica, à tela PVC, ao substrato em si, e ao mesmo tempo serve como primário para garantir a adesão do autonivelante ao atravessamento. É, portanto, uma solução, mais um produto do sistema que é importantíssimo, eu diria que são as veias, as artérias que compõem o sistema, uma vez que faz a interligação com todos os elementos que existem exteriores, quer seja o substrato, quer seja o atravessamento. Por outro lado, temos o multishaper. O multishaper poderemos até considerar, por exemplo, a pele do sistema, uma vez que digamos, é a barreira que contém todo o líquido do autonivelante, não é? Portanto, é o material que vai conter e vai permitir que criemos ali aquela massa sólida onde vai curar lentamente o autonivelante. Relativamente a esta questão dos moldes, este molde é em EPDM incorporado com alumínio, ou seja, temos um alumínio no meio que nos permite moldar na perfeição. Marco, como é que nós fornecemos agora? Já tem aqui uma introdução em kits, mas como é que nós fornecemos isto ao cliente final? Sí, normalmente ven en kits, como ben dices, que pode ser de 1 metro ou de 3 ou de 5. Dentro destes kits veñen os respectivos clips, digamos, para a necesidade de cada penetración. É dicir, unha barra de 1 metro non ten por que servir ou soamente para unha penetración, podes usar varias veces. Co cal, empregamos varios clips para o seu fechamento. Pero tamén pode ser, se precisamos de máis dunha barra para un só atravesamento, ou utilizamos estes clips para unir. Entón, é un pouco, digamos que podemos xogar con eles, é un pouco versátil e polivalente, e dependendo das formas que, bueno, as fotos que ensinamos son normalmente circulares, pero non ten por que ser circulares, poden ser de calquera forma. O único que hai que ter en conta é un pouco a dimensión, máis adiante vemos na súa utilización como é a distancia que hai que deixar unha vez que precisamos cortar. E despois, por último, sería unha regua que nos indica as medidas, neste caso serían circulares, pero senón nos sempre aconsellamos que tipo de medidas hai que cortar. E este tipo de regua permite facer unha medición exactamente dos 2,5 centímetros e despois tamén que nos indique, pois non sei, por un atravesamento de 20 centímetros, pois canto teño que cortar, non? Da barra. O cal é sinxelo, sí, é sinxelo e sempre ven con algún tipo de manual de instalación. Muito bem, perfeito, Mar. Vamos agora passar um bocadinho à aplicação em si, à formação da aplicação. Nós fizemos uma abordagem um bocadinho jornalista até agora. É importante mencionar que é de facto uma solução simples e eficaz. É simples ao ponto de nós podemos aplicar a solução com chuva, certo, Mar? Sí, por suposto.
obviamente hai que estar un pouco recoberto, pero o que é a humidade do momento pódese aplicar perfectamente, tanto en humidade como en climas secos. Só hai que ter, bueno, un pouco o que ven sendo a superficie lixeramente seca e empezar a aplicar. Niso non habería máis problema. Muito bem, o importante é se calhar com guarda-chuva ou algo do género, tapar-nos da chuva, taparmos o material enquanto ele cura. Quanto tempo? 20 minutos, não é? Ou seja, Sí. a solução cria uma película, não é? Há uma pele que é criada pelo autonivelante que vai curando na parte superior e ao final de 20 minutos já fica uma pelezinha que permite tornar a solução impermeável, que a água não deixa. Depois, dirias que quanto tempo é que demora a curar a solução no seu todo, sendo que desde logo fica impermeável, não é? Quanto tempo é que demora até ficar perfeitamente curada, digamos? Sí, bueno, a altura estándar que temos das nosas membranas son 5 centímetros. O que é a película, como ben dixo, o que é a película superior queda prácticamente instantaneamente seca dende o primeiro momento, 20, 30 minutos, dependendo, 45, pero máis non. E despois sería 1 centímetro por semana é o que vai curando internamente o que é o selante, a solución. É de cura lenta, pero isto que permite é que vaia e que estexa sempre permanentemente flexible e ao longo do tempo, cando quede totalmente curado, inclusive podese tocar, etc. É flexível, non rompe, pero é flexível. Ok, perfeito, perfeito. Nós agora aqui vamos falar um bocadinho da aplicação em concreto e como tu disseste muito bem, temos que começar pela parte dos moldes, mas acima de tudo pela limpeza e secagem da superfície. Minimamente seca, minimamente limpa para aplicar a solução e temos que cortar desde logo o multi-shaper com o tamanho indicado. Eu agora aqui está. Ou seja, o multi-shaper é completamente moldar ao que for necessário e tem aqui os clipes que nos permitem fechar. E, portanto, nós começamos desde logo por moldar e garantir, digamos, que fica com o formato do atravessamento. Se o atravessamento for circular, nós começamos desde logo a moldar a peça de forma a que se obtenha a configuração circular, a configuração pretendida, e é importante que depois marquemos desde logo no substrato, com um lápis ou algo do género, a marca. E esta marca é importante porque é a marca que nos vai guiar depois na aplicação do primário. Mar, primeira pergunta, qual é que é a distância que nós temos que garantir desde o atravessamento até à cofragem? Sí, dende a parte máis, digamos, máis exterior A altura é 5, certo? A altura é 5 centímetros, sí. Pero dende a parte máis exterior, é dicir, por exemplo, neste caso que temos este exemplo, a parte de dentro é máis pequena que a parte de fora. É dicir, os 2,5 centímetros é dende a parte máis ancha, neste caso sería a base, ata o extremo. Entón, a partir de aí, contaríase esa superficie e aplicaríanse eses 2,5 centímetros, 2,5 ao redor de todo, neste caso, o diámetro. Ou seja, temos aqui um quadrado, não é? Sim. A peça é um quadrado e depois acaba por ser um perfil. Portanto, nós temos que garantir desde o quadrado até à peça. É importante referir que, sendo a peça um quadrado, não é? Terá que ser desde o diagonal, não é? Teorema de Pitágoras, desde aqui a ponta diagonal até o atravessamento. Marcamos, como eu disse, que é importantíssimo marcar, de forma que desde logo tenhamos uma noção de onde é que iremos aplicar o primário. Sí, porque despois, cando vayamos a poñer, sabemos onde están exactamente toda esa simetría, ¿no? Perfecta. Muito bem. Ao aplicar o primário, temos que colocar o primário desde logo na parte do perfil, na parte da peça, da cofragem. Devemos fazer sempre um cordão de 7 mm na base do molde, ou seja, é um cordão normal, banal, que é utilizado, por exemplo, no silicone, é mais ou menos do mesmo tamanho. Colocamos sempre 2 cordões e depois voltamos e colocamos precisamente no sítio. É importante, antes de fazer esta aplicação, garantir que fica, digamos, o primário aplicado
no atravessamento. O primário é utilizado uma vez que nós aplicamos a solução autonivelante diretamente na peça de atravessamento, não é? Neste caso no perfil. Nós temos que garantir que esta adere ao perfil. Nada como utilizarmos uma solução como o EFISOS Stopper M1. Este primário é exatamente o mesmo material que o P, ou seja, com o autonivelante. A grande diferença é que ele é mais sólido, é mais viscoso. E isso o que nos garante é que, ao colocar aqui, ele não vai descer, vai ficar mais ou menos fixo, mais ou menos colado, e isso vai nos permitir, de certa forma, que depois o autonivelante adira naquele primário. Portanto, devemos colocar sempre 7 cm acima da base do molde, o que quer dizer que ficam sempre 2 cm a mais de primário do que de autonivelante, correto, Marco? Sí, por suposto. Entón, o que facemos aquí co selante M1 son 2 pasos. Primeiramente, poñemos 7,5 centímetros no que na superficie, é como se fose un revestimento de toda a superficie, de toda o atravesamento, ata 7,5 centímetros. E despois sería a base propiamente dita da membrana, do molde, para permitir despois o que é a adherencia. E máis adiante, unha vez que pasamos estes pasos, aplícase en o que ven sendo na unión do molde para que quede totalmente, sí, aquí mírase perfectamente, na unión do molde para que quede totalmente unido. Muito bem, ou seja, colocar no interior do clipe. Sim, e despois o clipe, sim. E depois é inverter um P, ou seja, isto do M1 é mesmo só para garantir que depois o líquido autonivelante não acaba por não escorrer para fora e fica ali retido, que isso é que é importante. No fundo, o coração da solução não deixa de ser um P, não é? Ou seja, nós utilizamos todos este método de forma a que um P não escape e a cura seja atingida, passado no máximo 2 meses, o material completamente curado e não há qualquer problema de aplicar. Nós temos aqui uma breve descrição de como é que poderemos aplicar a solução e é esperar e secar. Penso que é muito fácil de perceber. Aqui temos-la aplicada precisamente naquela situação que tínhamos visto no início. Sim. Ou seja, nós tínhamos os problemas que nós falámos da base danificada, da corrosão, mesmo do próprio risco da estrutura, e os requerimentos foram cumpridos na perfeição. Conseguimos ver aqui aplicado o selante em torno da cofragem, aplicado o líquido autonivelante até cá acima, mais do que garantir a vedação do próprio atravessamento, é garantir a vedação daquela zona em baixo que é mais larga do que propriamente. Exatamente. Neste caso hai que ter en conta esa parte máis extrema para ter en conta os 2,5 centímetros, que por suposto poden ser máis, pero o mínimo para garantir a aplicación son eses 2,5. Mar? Sim. Muito bem. Estou a ouvir. Temos aqui então a breve descrição, não é? Foi importante então garantir a impermeabilização desde logo a partir deste elemento para cá, não é? Ou seja, começou a impermeabilização desde logo aqui neste lado e depois é preenchido no restante até chegar ali àquele ponto do atravessamento. É, portanto, uma solução muito robusta, muito fácil de aplicar. Mário, eu diria que demoraria se calhar 10 minutos, demoraríamos 10 minutos a aplicar uma solução. Sí, por aí, un pouco dependendo pois, da experiencia da persoa ou da dimensión, digamos, do atravesamento, pero é fácil, non demora moito tempo. Muito bem, muito bem. Temos aqui alguns exemplos de aplicação, alguns exemplos de uma regular aplicação da solução. É importante referir que ela também pode ser aplicada na vertical, correto, Marco? Sí. Nestes casos, falamos antes, non, que o 1P e o M1 teñen a mesma composición. A súa diferenza é que teñen distintas densidades, co cal se substitúe un por outro, o efecto é o mesmo, co cal na verticalidade utilizaríamos o M1, que a súa densidade é moito máis sólido, non, digamos, e non verte.
Muito bem, muito bem. É um bocadinho mais complicado de aplicar, porque não é vertido, não é? É aplicado à Sí. espátula, mas pode ser Sí, perfeitamente. bueno, é un pouco máis de aplicar coa pistola en vez de verter, pero bueno, non, É, claro. non é problema. Claro, claro. Nós aqui temos uma aplicação de uma estrutura, conseguimos perceber que vai diretamente à tela e mais uma vez é aplicado, neste caso é com moldes PVC, são os antigos moldes que nós dispunhamos para esta tipologia de aplicações, é aplicado diretamente à volta do atravessamento. Eu não sei se aqui tens alguma questão a acrescentar mais relativamente a esta aplicação. Sí, bueno, neste caso, como a solución ia estar recuberta, o que sí que decimos que por lo menos 24 horas que esperemos para que seque, para que afiance, digamos, esa parte superior, pero unha vez que este tempo pase, pode-se recubrir totalmente. Muito bem, perfeito, perfeito. Aqui temos mais uma aplicação, desta feita em cobertura metálica, do lado esquerdo, conseguimos perceber. Aqui temos uma aplicação em PVC. É importante referir que, por exemplo, muitas vezes podemos fazer este tipo de atravessamentos com o próprio material, não é o próprio PVC. O grande problema é que não é fácil de o fazer. Não é simples fazer esta tipologia de ligação. Conseguimos perceber também que há muitos remates que são feitos quando tentamos fazer com isso. Muitos rematezinhos, andamos com a termosoldadura sempre ali à volta, os materiais acabam por perder elasticidade, não é? Deixam de estar na forma que estão, para os quais foram compostos. Isto aqui é um exemplo de uma obra do Mitraposto, de uma superfície comercial em Santo Tirso, onde foi aplicada a solução. Conseguimos perceber que aqui a base da guarda é muito fina, ou seja, para fazer a selagem com o PVC, com o próprio material, teria que ser feita de forma muito exigente, muito milimétrica, e era quase impossível de selar dessa forma. Aqui desenvolveu-se mais uma vez a solução FX Stopper, um sistema simples. Aqui ainda foram utilizados moldes, portanto temos um molde circular em cada um dos lados e depois temos um módulo de extensão de 7.6 em cada uma das extremidades, conseguimos perceber pelo selante, que é 1, 2, 3 e 4. É, portanto, muito simples de utilizar, é só colocar depois o selante para colar a cofragem, igualzinho, como era encaixe mais fêmea, não é preciso colocar este selante, no entanto, a mais nunca há problema, e depois verter o selante autonivelando precisamente aqui. Estas são aplicações em coberturas, mas seria importante perceber a partir de que inclinação é que nós teremos que utilizar só o primário, não é? Só um P. Sí. Bueno, neste caso, cando falamos de inclinacións con máis dun 4%, diríamos que o 1P vertería por riba da solución, co cal o cambiamos polo M1 unha vez máis como na verticalidade porque é moito máis denso, entón non caería. Muito bem. Para concluir, temos aqui um atravessamento circular, aqui são utilizadas as bases quadradas, uma vez que para tão circular, para atravessamentos tão grandes e circulares, nós não conseguimos utilizar estes moldes PVC que antigamente tínhamos, mas cá está mais uma prova de que vamos adaptar nas novas exigências do tempo. Nós temos agora os moldes em EPDM com alumínio que nos permitem moldar, digamos, e ficar à justa de uma forma perfeita. Aqui temos mais uma vez outra aplicação, uma aplicação convencional com a tela asfáltica. O cliente tentou colar, digamos, aqui no atravessamento, mas não é fácil garantir num tão curto espaço, não é? Num diâmetro tão curto, garantir que nós conseguimos ter área de colagem suficiente para conseguir ficar aderido da forma que nós pretendíamos, e portanto esta solução consegue preencher todo aquele espaço à volta do atravessamento e consegue, de certa forma, corresponder às expectativas que existem. Mas não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Sí, nestes casos, por exemplo, cando son algún tipo de antenas, algún tipo de, digamos, algún tipo de cartel que moitas veces hai nas partes superiores dos edificios ou algo do estilo, cando é moito peso o que conleva e o que é a columna ou a base é tan delgada como esta,
digamos que coas actuacións meteorolóxicas, etcétera, baten moito na base, é dicir, móvese moito. Co cal, este tipo de solucións acaban por romper, non aguantan esta flexibilidade, neste caso, na solución anterior, miramos que puseron camada tras camada, non? Aínda que así, digamos que non solucionou a cuestión, en este caso eliminouse todo e aplicouse o stopper que neste caso como permite estes movimentos, absorbe este tipo de flexibilidade, non houve problema unha vez posto nesta antena en concreto. Muito bem, perfeito. Obrigadíssimo, Mar. É importante mencionar que nós temos todos os dias webinars ou encontros de valor dos nossos seminários de EFISOS todos os dias às 3 da tarde em português. Na nossa agenda, no nosso site, podem consultar, basta escolher outra língua para consultar o nosso site e poderão obter estes mesmos encontros de valor noutras línguas, espanhol, inglês nomeadamente. Nós temos sempre encontro marcado para as 3 da tarde, todos os dias. Amanhã a temática será juntas atravessamentos em cobertura metálica, a parte 1, quarta-feira teremos a parte 2, e portanto, se nos quiserem acompanhar, esperamos por vocês amanhã. Podem ainda dar um feedback relativamente à sessão. A vossa ajuda é preciosa para melhorarmos nestas apresentações dos encontros de valor. E portanto queria também agradecer-vos a vocês pela vossa presença, agradecer a ti, Mar, pelo suporte que deste fantástico nestes encontros de valor, e desejar um resto de boa tarde a toda a gente. Obrigado, Mar. Obrigada, Diogo. Boa tarde, bom dia.